Bom, estamos gravando esse vídeo para trazermos, então, as principais alterações ou as alterações que a Lei 14.155 da semana passada, 27 de maio de 2021, trouxe para o Código Penal. Em resumo, trouxe inclusões, algumas alterações em 3 crimes, basicamente: na invasão de dispositivo informático, no furto qualificado e no estelionato. No Código Penal, esses 3 crimes, e também no Código de Processo Penal em relação à competência para o estelionato. E a gente vai simplesmente tentar trazer aqui essas principais alterações para que compreendam em complementação aos estudos que nós já fizemos ao longo do semestre em relação aos outros crimes e também em relação ao estelionato. A invasão de dispositivo informático está prevista no artigo 154-A do Código Penal. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Esta parte que está em vermelha, ela saiu, foi modificada, foi retirada no artigo 154, que agora está com a nova lei da semana passada, como invadir dispositivo informático de uso alheio. Basta, então, que seja de uso alheio. Essa expressão de uso, ela é nova, não é? E excluiu aquela parte do dispositivo que era mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Basta, então, invadir dispositivo informático de uso alheio. E uma questão importante é que no tipo 154A alterado, ele falava que era sem autorização tácita ou expressa do titular do dispositivo. Quando nós falamos de titular do dispositivo, nós estamos pensando no proprietário, naquele que detém como proprietário este bem. E, no entanto, mesmo sendo o proprietário, uma empresa, por exemplo, ela cede para um funcionário usar esse dispositivo e ocorre a invasão. Esse funcionário não é o titular do dispositivo e, efetivamente, foi dele que quando ele usava, com ele estava usando, daí a alteração para uso alheio, e aqui nós vamos retirar, então, do titular para modificando na lei para o usuário. Então, se alguém empresta o seu celular para uma outra pessoa, para um amigo, enfim, emprestou, e nesse momento alguém invade, não havia qualquer autorização expressa ou tácita daquele que estava usando, e muitas vezes usando para fazer algo que tinha dados sensíveis, sua senha de uma conta bancária ou algum documento, alguma informação sigilosa que ele está acessando num drive na internet através do celular que pertence a outro. Então, agora, o legislador se referiu, a partir de agora, a usuário. A pena era de 6 meses a 2 anos, portanto, era um crime de pequeno potencial ofensivo e um crime subsidiário, se a conduta não constituía crime mais grave. Agora, ele passou a ser um crime com uma punição de 1 a 4 anos, portanto, de média lesividade e multa. E aqui é importante, então, a gente ter presente que nós temos um aumento, um agravamento da punição, um aumento dessa pena para dar um tratamento mais severo numa figura mais atual deste crime. E por que mais atual? Porque vem ocorrendo uma incidência cada vez maior na atualidade. Foi incluído um parágrafo 2º, aliás, foi modificado o parágrafo 2º, o parágrafo 1º continua exatamente como ele era, e no parágrafo 2º, então, que tinha uma pena de 1/6 a 1/3 se a invasão resultasse em prejuízo econômico, agora o parágrafo 2º passou a punir com uma pena, tendo um aumento mínimo de 1/3, o que era na lei anterior, no parágrafo anterior, o máximo de aumento, que era de 1/6 a 1/3, o que era o máximo agora passou a ser o mínimo. Vai de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Estas foram as alterações em relação a este crime, que agora também teve agravada, então, a sua pena de 6 meses a 2 anos para uma pena de 2
a 5 anos. Portanto, lá no parágrafo 3º, nós temos, depois do parágrafo 3º, nós temos uma pena prevista para o resultado de obtenção de dados, de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. São coisas aí que hoje antes era ficção científica e que hoje é possível e, portanto, nós passamos a ter uma pena, nessa hipótese, de 2 a 5 anos. A figura definida lá no parágrafo 3º continua valendo, da mesma forma que estava, só aumentou a pena. Então, houve um recrudescimento do tratamento penal para este crime. Também houve inclusão aqui no crime de furto. A partir da semana passada, dia 27, o furto qualificado agora, depois do furto qualificado, agora nós temos o parágrafo 4B. 4B. Nós já estudamos o furto qualificado pela fraude. Nós temos lá essa figura da fraude no inciso 2º, parágrafo 4º, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, inciso 4º, com abuso de confiança ou mediante fraude. Então, quando se usava qualquer tipo de fraude, qualquer mecanismo fraudulento, inclusive por meio da internet, nós tínhamos o furto qualificado. Agora, quando se trata exatamente dessa questão da fraude, nós temos que a pena vai ser de 4 a 8 anos. O mínimo da pena subiu para 4. Então, se o furto for cometido mediante fraude, mas qual fraude? Se essa fraude é cometida por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança, ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, este furto qualificado passa a ter uma pena de 4 a 8 anos e não vai ser aplicada aquela fraude do inciso 2º, em que a pena era de 2 a 8 anos. Usou computador, dispositivo informático, enfim, com violação de mecanismo de segurança ou não. Por que isso? Porque, por vezes, a pessoa deixa o seu computador aberto, sem fechar, vai fazer alguma outra coisa, e ali aberto alguém aproveita nessa situação para invadir ou para realizar, então, o furto mediante fraude numa conta bancária e coisas dessa natureza, pertencente ao titular desse equipamento, ou por outra maneira também, sem invadir, mesmo que invada o computador porque a pessoa lhe forneceu a senha por um lapso ou por alguma maneira, nós estamos falando aqui com relação a essa nova figura do parágrafo 4B. Isto é uma inclusão. No 4C, no parágrafo 4C, nós temos que a pena do parágrafo 4B, considerada a relevância do resultado gravoso, então, proporcional a esse resultado mais gravoso, a pena, primeiro, será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. E que são aquelas escalas, aquelas redes que se constrói através de vírus, trojan e vários mecanismos, invade um computador e aí depois passa por um servidor, não é? Que esteja fora do Brasil, por causa deste outro computador, e acaba cometendo o crime aqui. Nós teremos um aumento da pena deste crime, do parágrafo 4B, de 1/3 a 2/3. E, por fim, aqui no furto qualificado, nós temos o inciso 2º, que vai determinar o aumento da pena de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. E aí o termo vulnerável não veio esclarecido, portanto, nós estamos falando de diversas figuras de pessoas vulneráveis, na medida em que essa vulnerabilidade pode ser uma vulnerabilidade social, pode ser algum tipo, pode ser o vulnerável no sentido de incapaz e assim por diante. Isso em relação ao furto qualificado.
Propriamente em relação ao estelionato, que é o tema que nós estamos vendo, é interessante lembrar aqui, no parágrafo 4º do artigo 171, nós tínhamos a seguinte redação: aplica-se a pena em dobro se o crime é cometido contra idoso. Estelionato contra idoso, a pena era aplicada em dobro. Agora o parágrafo 4º passou, com a nova lei, a seguinte redação: a pena aumenta-se de 1/3 ao dobro, e se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. De 1/3 ao dobro vai variar esse aumento segundo o resultado mais gravoso do crime cometido contra o idoso. Porque nós estamos vendo aí, essa figura do parágrafo 4º, ela se refere propriamente ao idoso. Então, nós temos estelionato cometido, e se for um estelionato contra o idoso, não aumentaremos pura e simplesmente o dobro da pena. Segundo a variação aí desse dano causado ao idoso, vai variar de 1/3 até o dobro, segundo a nova redação. Desculpe, de 1/3 ao dobro, segundo esta variação trazida pela lei nova, que também incluiu aí o vulnerável e a referência à valoração desse 1/3 até o dobro pela consideração da relevância do resultado mais gravoso. E foi incluído também no parágrafo 2º, aqui do artigo 171, o parágrafo 2º-A. O parágrafo 2º-A agora trouxe a fraude eletrônica. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos, portanto, um crime grave, e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro, por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Ultimamente intensificaram as ocorrências de delitos contra pessoas aposentadas, invariavelmente maiores de 60 anos, portanto, idosos. Nessa hipótese, o que faziam as pessoas? Tinham vários dados da pessoa, ligava dizendo que era do INSS, noutros casos que chegaram, inclusive, ao meu conhecimento concretamente, diziam que era da Caixa Econômica Federal, onde a pessoa recebia a sua aposentadoria, dizia dados sensíveis da pessoa, como o CPF, até mesmo o número de conta, e essas informações passava para a pessoa para pedir dados outros faltantes, dizendo que era essa checagem, inclusive, em alguns casos, até prova de que está vivo, que é uma prova que todo aposentado tem que fazer anualmente, e aí obtinha informações, não é? Obtinha da própria vítima essas informações que foi enganada. Isso é uma fraude utilizada por meio de contato telefônico, obtinha esses dados e aí realizava a obtenção de recursos dessa maneira fraudulenta, obtendo esses dados que as pessoas acabavam passando. No parágrafo 2º-B, estabeleceu em relação ao 2º-A, que, considerada a relevância do resultado gravoso, a pena vai variar de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. É o mesmo exemplo da criação de redes e acaba utilizando para se mascarar um computador fora do país, um servidor fora do país, para poder evitar ou tentar impedir o rastreamento de quem cometeu esse crime. Com relação propriamente ao estelionato contra idoso ou vulnerável, o parágrafo 4º estabelece um aumento de 1/3 até o dobro. Se o crime é cometido contra idoso, já era assim, só que aqui 1/3, variando de 1/3 ao dobro, ou vulnerável, considerada a relevância do resultado. Então, nós passamos aí a ter essa variação também quando a vítima, lá do parágrafo de qualquer dos crimes aqui, não é? que seja envolvendo o idoso, vai ser aumentada essa pena de 1/3
até o dobro, segundo o resultado mais gravoso. A exemplo do que fez no furto qualificado. Então, manteve-se uma simetria nesse agravamento da pena, nessa punição mais severa que trouxe essa legislação. E ainda em relação ao estelionato, há uma mudança que é importante dizer em relação à competência para o estelionato. Qual estelionato? Todos eles? Não. Aquele estelionato que envolva depósito, cheque sem suficiente provisão de fundos ou transferência de valores. Por que isso? Porque quando nós estamos falando de emissão de cheque sem fundos, esse cheque sem fundo pode ser emitido numa cidade, mas a conta corrente ser de uma outra cidade. Isto é, uma pessoa de São José do Rio Preto tem conta em São José do Rio Preto, compra sapatos em Franca, vem a Franca, faz a compra dos sapatos e emite o cheque, que ele sabe, cheque dele mesmo, que ele sabe que não tem fundos. E a mesma situação em relação aí à transferência de valores. Uma pessoa vai estar num determinado lugar, faz uma compra pela internet, diz que vai fazer a transferência, e enfim, acaba cometendo a fraude, enganando a vítima. O vendedor, por exemplo, é enganado. Ele acredita que recebeu a transferência e faz o pagamento, não é? E faz a entrega. Não é? Em alguns casos, a pessoa faz aquele depósito bancário por envelope, não é? De cheques, aquela coisa toda, e acaba com o envelope, o comprovante daquele depósito do envelope, enganando a vítima, como se tivesse colocado o dinheiro mesmo dentro do envelope, mas sai o recibo, e a vítima acaba sendo enganada quanto à transferência dos valores, que não ocorreu. E hoje existem transferências, PIX, pela internet, enfim, e pode ser de várias formas, ainda outras maneiras de a vítima estar num lugar e o autor da transferência fraudulenta ou do cheque sem fundos e ter ali depósito em um outro lugar, em uma outra cidade. Até a semana passada, isto por entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça, pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a competência era do local do prejuízo, isto é, em outro sentido, do prejuízo não, o local em que se obtém a vantagem. Isto é, a vantagem daquele que emite um cheque sem fundo vai ocorrer quando o banco na sua cidade, onde está a agência, recusa o pagamento. Ali é que o patrimônio dele cresceu e que ele teve a vantagem. Portanto, naquele exemplo que eu dei o sujeito é de Rio Preto, tem a conta em Rio Preto, vem, faz uma compra em Franca, ele, na verdade, ele estaria com a sua conta em Rio Preto, então, quando ele pega a mercadoria, pega os calçados em Franca, e volta para Rio Preto, ele ainda não teve a vantagem, porque se o banco pagar o cheque dele por algum motivo, porque tem lá cheque especial, ou de alguma maneira pagar, ele não teve vantagem. Porém, quando o banco recusa lá em Rio Preto, na agência de Rio Preto, embora hoje a compensação seja eletrônica e muito mais rápida do que imaginamos, ela está vinculada àquela cidade. E aí o que acontece? Até a semana passada, a competência seria de Rio Preto e não em Franca, onde a vítima estava e onde a vítima tomou o prejuízo. Teve seu prejuízo, onde foi enganada. Com essa alteração no CPP, no Código de Processo Penal, que determinou expressamente no parágrafo 4º aí do artigo 70, que a competência, no caso do estelionato, será definida pelo local do domicílio da vítima. Portanto, agora, nesse exemplo que eu dei de Rio Preto e Franca, a competência será franca. Nós sabemos que há vários casos em que o estelionatário atinge várias vítimas. E aí o CPP, também sabendo disso, o legislador, estabeleceu que no caso de pluralidades de vítimas, a competência vai se firmar pela prevenção. Ou seja, se são vítimas que estão em Franca, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, São Paulo, Campinas, enfim, em várias cidades, naquele local em que a polícia começar a investigar, se torna prevento para toda a investigação. São basicamente essas as alterações, que é a Lei 14.155, de 27 de maio de 2021, desse ano, portanto, da semana passada, trouxe e que era importante nós agregarmos na formação neste primeiro semestre em Direito Penal, parte especial. Muito obrigado pela atenção, bons estudos.